Questões de Família. Olha, no assunto em destaque do Questões de Família dessa segunda-feira, a gente fala um pouquinho das finanças do casal e quanto isso gera estresse no casamento, né? Tem uma pesquisa aqui divulgada, 3.500 pessoas foram ouvidas e pessoas jovens, tá? De 20 a 45 anos, que falam sobre como elas dividem as despesas entre o casal. E tem um estresse, né, Zedu? Seja bem-vindo aqui a essa conversa. Bom dia, Fernanda. Bom dia aos queridos ouvintes da Rádio CBN. Eu vou te dizer uma coisa, aparentemente, pelo que a gente vê na prática, e realmente é o assunto que mais desequilibra a harmonia do casal, é o assunto dinheiro. Porque quando a gente fala de despesas de casa, a gente não está falando só de dinheiro, a gente está falando também de atitude, de respeito, de considerar o que o outro faz, né? De entender os limites do outro. Porque, veja bem, Fernando, o casamento é a união de vidas, né? É a comunhão de vidas. E é claro que, ao mesmo tempo que a gente tem afeto, que a gente tem família, que a gente tem amigos, né? Que viram amigos do casal, nós temos também que pensar na realidade, o feijão, o sonho e o feijão, né? Tá ali, a gente precisa de dinheiro para poder arcar com as despesas, com a comida, com os filhos. E a pergunta que sempre se faz é: como é que fica isso? E será que isso tem alguma previsão no regime de bens? Bom, regime de bens, Fernanda, vai falar sobre o patrimônio do casal e não sobre as despesas do casal. Essas despesas, por lei, elas são arcadas pelos cônjuges, independentemente do regime de bens. E como é que é essa divisão? A divisão é proporcional à renda e ao patrimônio de cada um. Assim então, deveria ser, né? É o que a lei determina. O problema, Fernanda, é aquilo que a gente sempre fala: as pessoas, para se casar, elas vão ao florista, elas vão ao maestro para a orquestra que vai tocar no casamento, vão ao DJ, vão à banda, vão à cerimonialista, mas não vão ao advogado perguntar como é que são as coisas. É verdade, Zedu. E acaba dando problema. Por quê? Porque o casamento é um negócio jurídico também. É uma instituição? Sim, é uma instituição. Mas é também um contrato, e o contrato precisa ser analisado por advogados. E aí as pessoas muitas vezes entram numa relação dessa. Veja bem, você é criado por um pai, por uma mãe, o outro é criado por outro pai, outra mãe, outra concepção de vida, outra concepção de mundo, de perspectivas diferentes. De repente você bota os dois dentro de uma casa, dentro de um apartamento, e fala assim para os dois: agora os dois aí, vivam felizes para sempre. A gente sabe que não é bem assim que funciona. Existe uma adaptação, existe toda uma negociação. E o dinheiro é um ponto fundamental dessa relação. Ninguém vive só de amor, Fernanda. Ninguém vive só de amor, I love you. É preciso investir também. O casal precisa fazer poupança. O casal tem sonhos a realizar. Claro que quando você casa no regime de separação total de bens, cada um vai gerir e vai alimentar ou formar o seu patrimônio independentemente do outro. Mas as pessoas estão sob o mesmo teto. A casa pode ser de um, mas o lar é dos dois. Isso e dá dinheiro, tem que limpar, tem que manter. E essas despesas são divididas de acordo com a renda e de acordo com o patrimônio do casal. Isso é o que a lei diz. O que a gente recomenda? A gente recomenda o pacto antinupcial. O que é o pacto antinupcial?
É aquele acordo que você faz por escritura pública, às vésperas do casamento, em que você estipula as regras do casamento. E você pode estipular, inclusive, qual vai ser a contribuição mensal. Você pode estipular, por exemplo, que vocês vão ter uma conta corrente específica para a manutenção da casa. Isso independentemente do regime de bens. E você pode estipular também no pacto antinupcial que a manutenção da casa, quando eu falo manutenção da casa, eu estou falando de tudo, tá? Desde da mensalidade do clube, que eventualmente aquelas pessoas frequentem, até o arroz e o feijão, o pão, enfim, estou falando de tudo, tá? Pode estipular, por exemplo, no pacto antinupcial que isso é responsabilidade apenas de um ou dos dois infrações iguais. Se não estipular, o que a lei determina é que haja uma proporcionalidade. Mas se fizer o pacto antinupcial, vocês podem escolher a forma que quiserem, entendeu? E isso dá problema. Muitos casais começam uma crise por conta da forma de lidar com o dinheiro. E o que é pior, Fernanda, como nós, latinos, temos meio que um pouco de vergonha, às vezes, de falar sobre dinheiro, essas brigas não são ditas, as palavras não são ditas, e o casal começa a reverberar essa insatisfação e apontar em direções equivocadas, e daqui a pouco aquele casal está numa desunião e ninguém sabe ao certo por que começou. Mas o dinheiro é fundamental, as pessoas precisam falar sobre dinheiro, as pessoas precisam conversar sobre isso, deixar as regras claras, quem arca com o quê, como vai ser, mano, qual é o nosso projeto de vida. Porque quando a gente fala de projeto de vida de um casal, todo mundo pensa que é única e exclusivamente se vão ter filhos ou se não vão ter filhos. Não é assim. O que o casal vai projetar para a própria vida? E a questão financeira é uma questão fundamental e muito negligenciada. Daí a gente vê muita gente brigando, se aborrecendo, porque não tem coragem de expressar: olha, eu não gosto da forma como você gasta o dinheiro. Ou, olha, você está colocando o seu dinheiro num fundo de investimento, mas eu preferia que colocasse num tesouro direto. E qual é o problema de falar sobre isso? Tem casais, Fernanda, que o marido e a mulher sequer sabe quanto o outro ganha por mês. Claro que todo mundo tem direito a uma privacidade. Claro que quando você opta, por exemplo, um regime de separação total, é claro que você não precisa discutir isso. Mas convenhamos, né? É muito mais fácil quando as coisas são mais claras, porque afinal de contas é um casal, é uma comunhão de vidas, ou é uma simples sociedade para procriação e aparência social? Então os casais têm que decidir isso e têm sim que conversar sobre dinheiro, porque sim, dinheiro faz falta na vida da gente, sim, e há de quem falar que não. Coitado de quem diz que não. É isso, Zedu, obrigada pela participação, boa semana para você, hein? Para todos nós, e de preferência com dinheiro no bolso. Ai, aí fica melhor ainda.